Então, gente, iniciando aqui mais uma gravação, vamos falar hoje de aglomerantes. Na última gravação que eu fiz, eu falei de agregados, aglomerados, agregados, e agora vamos falar de aglomerantes, né? O próprio nome já diz, aglomerante é o material que aglomera, que cola, que se prende aos outros. Se vocês lembrarem lá de agregados ele não tem reação química, ele é inerte, enfim, ele é mais utilizado para preencher vazios, preencher volume, né? O aglomerante, sim, o aglomerante ele tem essa função de unir, né? Então, ele é um material em forma de pó ativo, como eu falei, né? Tem funções químicas, reações químicas, capaz de endurecer e que adere um material ao outro, né? Por exemplo, um tijolo ao outro, enfim, né? Então, esse é a função do aglomerante. Aí, dentro desse conceito, a gente tem o conceito de pasta, né? É o material resultado da mistura do aglomerante mais água que tem a consistência de um creme dental, né? Por isso que a gente chama de pasta. E nata é quando sobra água, né? Nada mais é do que a pasta, só que com excesso de água. E a argamassa é o aglomerante, a água e o agregado. Basicamente a pasta mais o agregado miúdo, né? Então, então fica aí a diferença, né? Aglomerante para agregados, né? Aglomerante tem a função de unir, né? E o agregado preencher vazios, volumes. O aglomerante, lógico, ele tem reações químicas, né, para isso, né, para poder ter essa função. E ele é fino, né? E a argamassa, que é muito utilizada na construção civil, nada mais é a mistura do aglomerante, água e o agregado miúdo, normalmente a areia que é o mais utilizado, né? Então os aglomerantes podem ser classificados em inertes e ativos. O inerte é quando ele endurece utilizando apenas a secagem dele. O exemplo mais famoso é a argila. Os ativos, que quando para endurecer precisam fazer reações químicas. Cal, cimento e o gesso também. Dentro da classificação dos ativos, deixa eu ligar. Dentro da classificação dos ativos, a gente tem os aglomerantes aéreos e aglomerantes hidráulicos. O aglomerante aéreo é aquele que as suas reações químicas se dão na presença do ar, né? Ocorre na presença do ar. Os mais famosos é o gesso e a cal. E os aglomerantes hidráulicos é o que são os aglomerantes que as suas reações elas se dão na presença de ar e água. Cimento é o principal aglomerante desse grupo, né? Desse grupo de aglomerante hidráulico. O aglomerante simples, né? Outra classificação de aglomerante, formado apenas por um produto, né? Por um tipo de aglomerante, e no máximo 5% de adições, né? Adições são coisinhas extras, coisinhas a mais. O cimento é o exemplo disso. Aglomerante com adição, quando a mistura ultrapassa 5%, né? Composto de aglomerante simples com adições de quantidades superiores a 5%. Tem a função de melhorar a permeabilidade, diminuir o calor de hidratação, retração, entre outros. Eu vou falar sobre essas características daqui a pouco. Aglomerantes compostos é formado por mais de um aglomerante, né? Normalmente são industrializados. O resultante é um aglomerante de custo de produção baixo, com propriedades específicas, é o caso do cimento pozzolano, né? Então, para você diminuir um pouquinho o custo, você faz essa mistura de aglomerantes. Em relação à classificação da pega, classificação do aglomerante em relação à pega. A pega é quando começa o endurecimento do aglomerante, né? Da argamassa oriunda daquele aglomerante. Aglomerante de pega rápida é quando a pasta inicia sua solidificação, né? Endurecimento. O intervalo inferior a 30 minutos. Normalmente gesso, né? Gesso é muito rápido para endurecer. O aglomerante semi-rápido de 30 a 60 e o aglomerante de pega normal acima de 1 hora até 6 horas, né? Deixar claro que pega está relacionado com a plasticidade, vou falar também mais na frente, e endurecimento com a resistência.
Sim, então o primeiro aglomerante que eu cito é aquele aglomerante aqui, inerte, que é a argila. Seu endurecimento é motivado pela evaporação da água, quando você está fazendo o amassamento. Quando a umidade especial é removida por secagem, a argila endurece e adquire grande resistência, retomando geralmente a plasticidade pela adição de mais água, né? Então, você utiliza a água para, enfim, para moldar, né? E quando seca, ele tem uma resistência. Características de materiais argilosos: resistência a calor e corrosão, por exemplo, churrasqueiras, né? É muito comum ter churrasqueira com materiais cerâmicos argilosos, né? Após cozimento e vidrado, a peça se torna impermeável, impermeabilidade, ou seja, impede que a água passe. Plasticidade, né? Quando mistura com a água, você pode moldar em diversas formas, formatos, né? Vasos, enfim, né? É muito comum. E a matéria-prima da cerâmica, que é largamente utilizada em telhas, tijolos, azulejos, enfim, aquilo que eu falei do, das churrasqueiras, né? Aí vem o gesso, né? Aí aqui já é um aglomerante aéreo, né? Ele, é, ele tem reação química, até aqui a equação estequiométrica dela, né? Não vou entrar em detalhe, né? Mas enfim, é o nome dado à família dos aglomerantes simples, constituído por sulfatos hidratados e anidos de cálcio, certo? É obtido através da desidratação, ou seja, desprendimento de água, né? De água, por meio do aquecimento total ou parcial da matéria-prima. A matéria-prima do gesso é a gipsita, né? Que é essa forma química aqui, né? Sulfato de cálcio mais duas moléculas de água, né? Sulfato de cálcio com duas moléculas de água. Em geral, essa matéria-prima vem acompanhada de impurezas que não ultrapassam 6%. 6%. O produto da desidratação, né? Enfim, quando recebe o calor, perde a água, né? E a gente chama isso de o produto da desidratação, o total sim, o gesso, né? É produto dessa perda, né, de 1,5 moléculas de água, né? Aqui tem duas, fica meia molécula de água. Aí aqui a gente chama de gesso hemidratado, né? Então ele perde água, né? Então por isso que ele não é aéreo, né? Ele não reage, né? Ele não é hidráulico, ele não reage com água, ele perde água, é diferente. Ele é um aglomerante aéreo. Sim, certo? Então, a matéria-prima é a gipsita, né? Encontrada nessas formas na natureza, né? São rochas calcárias. O Brasil possui uma grande reserva de gipsita, Pernambuco principalmente, é um estado que tem muito, lá na porção oeste, lá na divisa com Piauí, enfim. E apresenta uma boa pureza, né? A gente falou no slide anterior que pode ser até 6% de impurezas. O nosso, né? O Brasil, ele tem apenas duas. Como é que ocorre o processo de fabricação, né? Então a gente tem que encontrar, né, a natureza, né, que é a mineração, faz uso de explosivos, né, para poder estar em pedaços que possa ser transportados, né? Aí ele é transportado, ele vai para um processo de britagem, né, que é quebrado em partes menores. Depois a calcinação, que é o calor, né, que é que perde as moléculas de água, a 1,5 moléculas de água, e depois a gente molda ele do formato que a gente quiser, ou pode deixar em pó, né, que também é muito utilizado na construção civil, né. Depois de arbitragem, ela é queimada de 100 a 300 graus, como eu falei. A gipsita perde água, né, como eu falei também, passando por de hidratado para hidratado e é utilizado para construção civil. Ele tem pega rápida, como eu falei, de 15 a 20 minutos. Quem já trabalhou com gesso sabe, né? Se você misturar na água, ele já fica endurecido rapidinho. E a liberação de calor. As pastas e argamassa de gesso aderem bem aos tijolos e pedras, ferro também, e mal a madeira, né? Então, dependendo do local, né? Dependendo do material, enfim, da concepção do projeto, né? Se for um projeto mais madeirado, você não vai utilizar
utilizar gesso como aglomerante. A aderência gesso-ferro é boa, mas pode ocasionar oxidação, tem que ter cuidado com isso. A oxidação é a ferrugem, né? Então você precisa, quando for fazer isso, você precisa proteger a armação de ferro. Devido à fácil solubilidade, não deve ser utilizado em ambientes exteriores, né? Ele não é muito permeável, né? Então você não pode utilizar gesso em ambientes exteriores ou molhado, como banheiro, enfim, né? Eles são bons isolantes térmicos e acústicos, né? Muito utilizado em forro de gesso para isolantes térmicos, né? E acústico também, enfim, barulho de vizinho, enfim, divisórias de gesso, né? Tem boa resistência a fogo, ok? Enfim. Em relação à resistência, a de tração vai de 0,7 a 3,5 MPa e de compressão de 5 a 15. E as argamassas devido ao uso da areia diminui esses totais, né? Quando você usa a areia na argamassa, né? Aí diminui essa resistência do aglomerante, no caso mais aglomerante, da pasta de gesso. A velocidade da pega, né? Eu já falei que ela tem uma velocidade pequena, né? 15 a 20 minutos. Maior temperatura de calcinação, pega lenta e pasta mais rápido. Então, assim, a calcinação é o processo de fabricação. Então, dependendo como for fabricado esse gesso, né? Esse gesso hidratado, que é o produto final que chega para nós na construção civil, ele pode ter uma pega mais lenta. A quantidade de água também conta na hora da pega, a temperatura e a presença de impurezas ou não. Ok? Quantidade de água necessária para o amassamento do gesso é de 50% a 70%. Aplicações, já falei, forros, divisórias, painéis, enfim, né? Existem diversas aplicações, né? Aqui algumas fotos. A cal, né? A cal é aqui mais um aglomerante aéreo, né? Como eu falei, o gesso e cal, né? Aglomerante aéreo, ou seja, é um produto que reage só com contato com ar. Ele é um produto manufaturado mais antigo da humanidade. A muralha da China, por exemplo, tem trecho lá que utilizou cal. Está entre os 10 produtos mais utilizados do mundo, né? Produto de origem mineral. E a produção mundial dela é 145 milhões de toneladas por ano, se estima. E existem diversas aplicações, né? Não só na construção civil, na indústria siderúrgica, na indústria de alimentação também, alimentícia, papel, enfim, né? O Brasil é o quinto maior produtor mundial de cal, interessante, né? A gente tem esse dom, essa vocação, né? O gesso é o segundo ou é o primeiro, não lembro. Aqui. Não fala, mas é o segundo. Estou lembrando agora. O gesso é o segundo. O Brasil é o segundo maior produtor de gesso e o quinto maior produtor de cal. Então, assim, o Brasil tem essa aptidão, né, para esses recursos minerais, né? Além de outros, né, que a gente sabe. Aqui está o mapa do Brasil mostrando onde tem minérios, né, de cal, né? Tem uma foto de como é a extração. Ele também é uma rocha calcária, né? Da mesma forma que do gesso. Existem três tipos de cálice, que é o plural de cal aérea, que pode ser virgem ou hidratado, e cal hidráulica, que eu vou falar também, né? Nesse caso aqui, a cal hidráulica, ela não é uma, um aglomerante aéreo, um aglomerante hidráulico, o próprio nome já está dizendo, né? Então, a matéria-prima é obtida através da calcinação. Ele é obtido através da calcinação da matéria-prima calcária, que é carbonato de cálcio puro, ou junto com magnésio, né? Então, carbonato de cálcio. Aqui, né? Aí a gente encontra o carbonato de cálcio ou carbonato de cálcio junto com magnésio, né? Magnésio, né? Aí nesse caso aqui seria o calcário ou dolomito, né? Aí a gente faz uma arbitragem, depois a calcinação, né? Lembrando que é bem parecido com o processo de gesso, só que a calcinação aqui é bem maior, 850 graus, o gesso chega a 200, se não me engano. Deixa eu voltar aqui.
300. Lá, né, na cal, a gente já tem um aquecimento maior. Deixa eu tirar uma outra dúvida aqui que eu fiquei do gesso. Pronto, o gesso, né, tem cálcio também, né, que é calcário, é sulfato de cálcio, de cálcio, enquanto que o calcário é carbonato de cálcio, mas tudo vem do calcário. Combinação, maior do que 850 graus Celsius, né, diferente lá do gesso 300 graus, é da origem a cal virgem ou viva, que eu vou explicar, que é, que é essa equação aqui, que é o óxido de carbono, enfim, com magnésio. E depois a gente tem a hidratação, que é fornecer água, né? Que é o H2O que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o calcário, né? O carbonato de cálcio, né? Que é a matéria-prima, é queimada em fornos, né? Gigantes, enfim, né? Que mais? Enfim, né? Em fornos gigantes como esse. E, então, esse carbonato de cálcio, quando recebe temperatura, eles se desprendem, né? Tem o lançamento do gás carbônico e tem o óxido de cálcio. Aí o produto que sai do forno, que é o óxido de cálcio, a gente chama de cal virgem ou cal viva, que é esse material aqui, né? Ele tem a forma de pedras, né? Que entraram no forno, porém agora está mais claro e mais leve. Essa calvície será transformada em aglomerante, a cal que é o pozinho que vocês estão acostumados a ver, né? Então, resultante do processo de datação, aí tem a cal extinta, né? Ali é a cal virgem. Voltar aí. A cal virgem, né? Aí vamos para a cal extinta. A cal extinta é resultante do processo de hidratação da cal virgem em canteiros de obra, né? Hidratação, água. Esse fenômeno é exotérmico, libera calor, certo? 250 calorias por gramas, podendo chegar a temperatura de 400 graus, o que torna o processo perigoso. Após a hidratação da pedra, deve descansar por 48 minutos, 48 horas, desculpa, e depois ser utilizado na obra. Então você lança, né? Você molha, né? Você hidrata e você tem origem ao hidróxido de calcário e tem a liberação de calor, certo? Então o que acontece? Essa cal extinta é pegar a cal virgem, hidratar na própria obra para transformar no pozinho aí, né? Que a gente utiliza, né? Enfim, nas diversas aplicações. Mas a gente pode comprar ela já em pó, que a gente chama de cal hidratada, né? O produto manufaturado em usina é o processo de hidratação, né? Ele apresenta o produto seco na forma de pó branco elevado à finura. A cal é encontrada em sacos de 20 quilos. Oferece, né? Qual a vantagem que oferece? Mais fácil de manusear, menos perigoso, enfim, né? E maior facilidade de transporte e armazenamento. E, logicamente, é mais caro, né? Você comprar a cal já em pó fica mais caro do que comprar ela, cadê? Aqui, assim, né? Então, se você quiser comprar mais barato, né? Compra desse jeito e hidrata em obra. Mas não é aconselhável porque precisa de todo um aparato, além da questão perigosa, né? Então, a cal virgem é mais barato, como eu falei. Precisa de aparato, como é o espaço para fazer hidratação. Lembrar que é perigoso, né? E pode ser que haja situações indesejadas. Aí a vantagem da cal hidratada, você já vem pronta, né? Já vem em pó, né? Elimina a tarefa de extinção, né? Que é a hidratação. Menores espaços e problemas para armazenamento, que vem em sacos, né? Então armazenamento mais fácil. E chega na obra pronta. A desvantagem é que é caro. É aquele cara que pode sair barato, né? Porque ele é mais caro, mas você não precisa ter o trabalho de limpar, de ter espaço, né? Enfim, de jogar água, enfim, de ter mais um operário na obra, ou dois ou três, para trabalhar na hidratação, né? Na extinção da cala. Então, não sei se é tão caro assim, né? O que eu aconselho é que compre a cal hidratada mesmo. Então, a gente tem aqui o ciclo da cal. A gente encontra, né? Forma de calcário, faz a calcinação, ou seja, perde o carbono, né, o gás carbono, vira a cal virgem, que é o óxido de carbono, hidrata hidróxido de carbono e assim por diante, né? O calcário é encontrado assim, a imagem não está boa, mas dá para ver, o calcário é encontrado assim. Quando vai para os fornos, isso aqui é o matéria-prima. Quando vai para o forno,
enfim, recebe calor, né, até mais do que 850 graus, 900 graus Celsius, vira cal virgem, basicamente a mesma coisa, só que branquinho, né, porque ele perde o carbono, e depois que a gente faz a extinção, né, a hidratação, a gente vira cal hidratada, que é cal em pó, né. Aí a gente tem também a cal hidráulica. Cal sob forma de pó seco, contém material argiloso em proporções apreciáveis, fazendo com que a cal endureça na presença de água. Esse tipo de cal é um aglomerante hidráulico, ou seja, endurece pela ação da água. É mais utilizado em construções antigas, sendo posteriormente substituído pelo cimento porta. Ela é uma cal em pó seco, mas que tem argila. Ele não é mais utilizado, né? Ele foi substituído pelo cimento. Ele, como é que eu vou dizer? Enfim, ele era muito utilizado na antiguidade e a gente chegou assim, a ciência chegou à conclusão que seria melhor utilizar o cimento Portland porque ele era mais efetivo, enfim, mais importante, tinha mais funções do que a cal hidráulica. Tanto que hoje, né, nos livros, enfim, enfim, na literatura, né, das disciplinas, enfim, a gente não fala de cal hidráulica, né? Estou falando aqui, mas assim, a cal, basicamente, quando se fala em cal, fala em aglomerante aéreo, não se fala de cal hidráulica. É a classificação da cal. Pode ser magra ou gorda, quando o rendimento é 1,83 metro cúbico, quando 1 metro cúbico de cal rende 1,83 metro cúbico, ou acima disso ela é gorda. Ela é componente química, né? Eu falei que ela pode ser encontrada com magnésio na natureza, que é o dolomito, né? E ou pura, que é só o cálcio, carbonato de cálcio. Cadê? Então, quando ela tem 75% de hidróxido de cálcio, né? Aí ela é calcária. Quando ela já tem mais de, no mínimo 20% de magnésio, aí já chama de cal magnesiana. A gente tem a cal pozolânica, que tem a adição de cinzas vulcânicas, enfim, pouca utilização. A cal hidratada, cuidado para não confundir cal hidratada com cal hidráulica. Cal hidratada é quando você pega a cal extinta e molha, né? Hidrata. Cal virgem e hidrata. A cal hidratada, né? Ela tem diversas classificações, basicamente três, em função da sua pureza, né? Um, dois e três. A um é a mais pura. Aqui tem um exemplo, né? Um exemplo não, uma explicação desses limites. Então, a cal mais pura, que é a CH1, ela tem que ter no máximo 5% de anidro de carbônico na fábrica e 7% no máximo de anidro de carbono no depósito. Óxido de cálcio e magnésio não hidratado tem que ter no máximo 10%. E os óxidos totais, né, de base não volátil, tem que ter, lógico, tem que ser acima de 90%, porque ela é a mais pura, né, que é enfim, a base, né, da cal, né, que é o óxido de magnésio, o óxido de cálcio e o óxido de magnésio. Aí, nesse caso, se tiver mais de 20%, a gente chama de cal magnesiano. Sim, aí aqui tá as outras duas classificações, né? Você vê que vai aumentando as impurezas, né? 10, 15 e também a questão da base dela, que é os óxidos cálcio e magnésio. Característica da cal, né? Promove reações de neutralização e precipitação, porque há resistência à compressão. A gente tem plasticidade também, retenção de água e estanqueidade, né? Que é dificultar a passagem de água através de trincas e fissuras. Existem os ensaios que são feitos, né, para conhecer a cal, né? A gente tem ensaio de finura, plasticidade, retenção de água, incorporação de areia e estabilidade. As aplicações, falei lá quando eu comecei a explicar sobre a aplicação da cal no alimentício, né? Que é uma coisa que eu não sabia, né? No, nas indústrias alimentícias, de tinta, né? Enfim, que é as caiações, né? E tá o exército aí que vai e pinta aí, é meio fio, enfim, né? Alumínio, né? Indústria siderúrgica, tratamento de água, estabilização de solo, construção civil, né? Argamassa, asfalto e blocos construtivos, né?
A principal utilização da cal na argamassa para revestimento e assentamento, onde é misturado. A principal aplicação é na argamassa, né? Quando ela é misturada com areia e água, é que deixa de virar isso. É por isso que é uma argamassa, né? Porque é aglomerante, agregado miúdo e água. Aí vira argamassa. Nesse caso a cal funciona com material ligante, né? O aglomerante, a ideia é essa, né? Por conta da sua elevada finura, ela tem a capacidade de proporcionar fluidez e coesão, né? Assim, uma das vantagens das moléculas de cal, ela tem uma elevada finura, né? Que melhora, enfim, alguns desempenhos na construção civil, né? Eu acredito, né? Eu não sou estudioso aí da área, mas eu acredito por causa da alta temperatura, né? Que em relação ao gesso é menor, né? Então eu acho que talvez isso quebre enfim, desprenda melhor as moléculas, enfim, fique cada vez mais fina. Então isso ajuda, isso é importante, né? Então os grãos têm dois, acho que é milímetro, não é nem micrômetro, enfim. Então, devido a essa elevada finura, confere uma boa plasticidade, né? E permite que tenha boas deformações sem fissurar, né? Como eu falei, né? Ele tem uma boa resistência à fissuração, estanqueidade, a palavra. As argamassas de cimento contendo cal retêm mais água e assim permitem uma melhor aderência, né? Por conta dessa finura também. Cal também é muito utilizada dissolvendo em água para pintura, né? Que é a caiação. Essa aí eu vou passando rápido que eu já falei. Então, quando você usa argamassa com cal, lembrando que a argamassa com cal, água mais um agregado miúdo, basicamente é areia. Possui economia, diminui os custos da argamassa, porque gasta menos com cimento. Cimento é bem mais caro do que cal, né? Então, se você pode usar cal, então fica melhor aí sua vida, mais barato. Praticidade, né? Por conta da questão da finura, aderência também, retenção de água, eu já expliquei, e elasticidade também, né? Então, aplicações, né? Então, a gente tem aqui, isso aqui é a 3, né? A menos impura, né? Vinha de saco, né? Isso aqui é uma cal hidratada, não é uma cal extinta. A cal extinta, como eu falei, é aquelas que vêm nas pedras. Então, caiação, né? O exército que o diga. E pode fazer blocos também de cal, né? Então, terminada, gente, essa aula aqui sobre aglomerantes.